We're going to build the wall. We have no choice. Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, terá beijado um anão pensando tratar-se de uma criança. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um país mais pobre. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Bem-vindos ao 7º episódio do Pós-Intelectual. Mais uma semana aqui com o nosso quadro de experientes políticos, analistas, de pessoas que sabem do que estão a falar. Obviamente, sou o Matheus, estou aqui com o Miguel Braz, estou com o Pedro Oliveira, com o Ricardo Ayai, para mais uma Viva, noite. camaradas! Bom dia. Bom, vamos... pronto, dessa vez vamos... abordar mais política, vamos falar sobre populismos, nacionalismos na Europa, vamos falar sobre isso em Portugal também. Bom, em outubro do ano passado, Portugal teve as suas eleições legislativas, onde o Portugal acabou por sair de um clube bastante exclusivo de países da União Europeia, onde a extrema-direita não tinha como se diz, um assento, uma representação, exatamente essa palavra que eu estava à procura, no parlamento, né? Isso aconteceu quando o Chega elegeu um deputado, né? O único deputado, depois conseguiu um pouco mais de 66 mil votos, e passou a saiu desse grupo um pouco exclusivo, como já disse, que agora apenas Irlanda, Luxemburgo e Malta fazem parte. Queria saber aqui, as eleições legislativas em Portugal ocorreram talvez 6 meses após as eleições em Espanha, que foi a terceira, no caso foi a terceira eleição em menos de 4 anos, que depois houve uma outra também, logo porque não conseguiram formar o governo. Nessa primeira eleição, em abril, em 2019, na Espanha, o partido da extrema-direita também espanhola, o Vox, conseguiu uma certa representatividade bastante forte no parlamento. Vocês acreditam que esse sucesso da extrema-direita, eu digo sucesso, eu digo esse aumento da influência da extrema-direita em Espanha, teve uma certa influência em Portugal? Não acho. Não acho que tenha tido. Para ser sincero, os portugueses pouco ligam à política em Portugal, quanto mais à política espanhola. Embora a proximidade dos dois países seja latente, não acho que tenha tido qualquer tipo de interferência, até porque a realidade dos dois países é completamente diferente. Portugal é um Estado unitário, tem só uma cultura, uma língua, e Espanha é um país multinacional, pode-se dizer assim, com várias nações, várias culturas, vários povos, várias línguas diferentes, e é um país, em termos políticos, muito mais sectário. E o Vox surge com alguma força em Espanha em circunstâncias diferentes daquelas que o Chega surgiu em Portugal. E acha que, pronto, apesar de não ter uma influência direta ou indireta, mesmo como disse, é verdade, talvez a participação, a questão dos votos, a abstenção é altíssima em Portugal também. Então, isso também talvez tenha uma certa influência o Chega foi a 1,3% dos votos, né? Foi 20%, dos 30% dos votos foi em Lisboa. Acha que isso tem alguma ligação? Sendo em Lisboa ou nas zonas assim mais assim em Portugal, tem uma variação regional? Não, Lisboa é aquele círculo eleitoral onde é fácil eleger qualquer tipo de facção política. É onde vive mais gente e, embora seja a cidade mais ou o centro mais multicultural do país e onde existe mais mistura de vivências e de pessoas, há sempre espaço para eleger esse tipo de força política. Não nos podemos esquecer que o Partido Comunista, onde elege a maioria dos deputados, é também no Distrito de Lisboa. Embora tenha uma força enorme em regiões como o Alentejo, por exemplo. Só que o Alentejo é muito menos populoso, tem
O círculo eleitoral de Évora elege 3 deputados, o círculo eleitoral de Porto Alegre elege 2. Não é, em termos populacionais não é relevante, mas em termos de rácio, sim, o Partido Comunista domina no Alentejo. Agora em Lisboa, mesmo não dominando no rácio, sendo um partido que está ali em terceiro ou quarto lugar em Lisboa, consegue eleger uma data de deputados por causa disso. O Livre, por exemplo, também elegeu a deputada a Joacine, que já foi condenado ao ostracismo pelo Livre, mas foi eleita também pelo Distrito de Lisboa. É do outro lado, é do outro polo extremo do espectro político. Portanto, não acho que tenha grande influência aí. Eu acho que o sucesso do Chega teve aqui 2 pontos importantes. O primeiro, que acho que é o principal, é que o cabeça de lista era uma figura pública e não só figura pública, era uma figura ligada ao mundo do futebol. Isto só em si agrega uma série de votos inerentes a essa condição. O segundo ponto, que também, apesar de ser secundário, também é importante, é que dentro do extremismo do Chega, eles conseguiram organizar as ideias de uma forma moderada. Vocês conhecem bem partidos como, por exemplo, o PNR ou aquele como é que é o nome daquele movimento do Mário Machado? A Nova Ordem Social. O Nós, exatamente. Esses partidos são abertamente e de uma maneira, eu não sei como é que é de pôr isto, mas de uma maneira brejeira, são xenófobos e racistas. O Chega consegue criar um tipo de construção e de construção do discurso, exatamente, uma subtileza de discurso que consegue disfarçar mais ou menos este tipo de xenofobia e de racismo, consegue disfarçá-lo. Eu acho que eles conseguem isso porque vão buscar scapegoats, como por exemplo os ciganos, e conseguem ir buscar situações reais e problemas reais que as pessoas vivem todos os dias. Então eles conseguem disfarçar o discurso arranjando exemplos de problemas sociais que existem e basicamente construindo esse discurso como se fosse um problema tipo geral do país e uma coisa que tem que ser feita imediatamente ou isto cai tudo em colapso. Os ciganos é um exemplo disso, claro. Basicamente o Chega conseguiu catapultar este problema dos ciganos, que representam 0,3% da população, conseguiram puxar isto para o mainstream, como se fosse um problema social imenso e urgente. Esse é um exemplo de como eles conseguiram mascarar este discurso. E, portanto, são estes dois pontos importantes que, na minha opinião, acho que explicam o sucesso do Chega. Há outro modo de atuação, que é ir atrás daquilo que é momentâneo, como tivemos agora a oportunidade de ver nestes últimos dias, por causa daquele crime que ocorreu agora da Valentina. Exatamente. E também com a questão daquilo que eles tinham no programa eleitoral deles em outubro, como, por exemplo, extinguir o Sistema Nacional de Saúde. Depois, quando se aperceberam que, afinal, os portugueses querem ter um Sistema Nacional de Saúde e que não é uma questão que lhes vá dar qualquer tipo de mais-valia eleitoral, retiraram isso do programa eleitoral que eles tinham defendido semanas antes. Ou seja, é um partido que é um total catavento ideológico, que não tem não tem uma norma orientadora, como tem o Partido Comunista, como tem o PS, como tem o PSD, que têm uma ideia daquilo que querem para o mundo e seguem essa ideia. Não, mas, eles não são dogmáticos de todo. São de uma certa maneira, mas não são de outra certa maneira. Ou seja... mas é o que os partidos populistas, do modo geral, utilizam esse sentido de oportunidade. É puro oportunismo político, não é uma ideologia completamente líquida. Hoje é uma coisa e amanhã pode ser outra.
Então eu não digo sucesso, eu se calhar não considero sucesso. Talvez essa entrada, né, abrir a porta do parlamento, né, primeiro assento, isso houve até uma influência das mídias sociais nesse caso. Acho que as mídias sociais tiveram um papel importante na eleição do Chega. Eu acho que sim, acho que teve, até porque se tu veres o tipo de mídia que tens em Portugal, a tipologia das TVs e dos jornais que têm mais audiência em Portugal, tu vês que eles têm uma certa atração por notícias que são escandalosas ou não sei, Tabloidescas. tabloidescas, exatamente, e é isso exatamente, é esse tipo de é esse tipo de histórias que este tipo de partidos procura, como o Chega. São coisas que acontecem no cotidiano, não têm que ser, não têm que ser massivas, nem têm que ser generalizadas pela população, mas se acontecer com uma pessoa, eles vão explorar isso até o ínfimo pormenor. Este exemplo da Valentina é um excelente exemplo daquilo que eles conseguem fazer, que é, eles pegam uma história trágica que acontece uma vez em cada 200 milhões de anos e transformam isso Problema. num problema gravíssimo e numa necessidade de emergência de política pública. Neste caso, a política pública que eles querem é a prisão perpétua. É isso que eles estão, é isso que o Chega e a maioria das pessoas que seguem o Chega querem. Mas quando olhamos para o quadro geral de Portugal, os crimes violentos têm uma taxa baixíssima em termos de estatística. E é isso que não faz sentido, estão a perceber? Isso não faz sentido. Se analisarmos as coisas como são na realidade, não faz sentido o tipo de política pública que o Chega propõe. Nós não somos não somos um país particularmente violento, nem dentro da Europa, nem muito menos dentro do mundo. E, portanto, o que eles fazem é... eles vão dentro disso e exploram ao máximo os sentimentos das pessoas. A política é, no fundo, isso, é explorar os sentimentos das pessoas, só que há sempre aquela fronteira ética que não é, ou que não convém ultrapassar para que a política não caia na demagogia exagerada. Pois, eu só quero acrescentar uma coisa. Um porco vestido com um fraque não deixa de ser um porco. Eu acho que chega de falar do Chega, ou talvez não. Mas eu queria... Eu acho que basta falar do Chega. Só para pronto, embrulhar aqui o assunto. Acreditam que com essa entrada, né, essa entrada desse um deputado, né, do Chega, vai abrir a porta para talvez uma maior representatividade no futuro? Eu digo isso talvez agora depois do coronavírus, quando a crise toda começar, eu digo crise social e econômica, que isso ninguém ainda sabe o que vai acontecer. Acho que partidos, não digo só o Chega, mas talvez os outros partidos irão usar ou terão um certo aumento na sua representatividade. Eu espero que não, mas acho que sim. É como a música dos Alphaville, Forever Young, é hoping for the best but expecting the worst. Acho que sim. Acho que vai aumentar a representatividade do Chega no Parlamento e muito por causa da crise que se está a viver na direita em Portugal. Com o aparecimento do Rui Rio, que é um homem de centro-esquerda que é muito consensual no centro e na direita, que veio encostar o CDS ainda mais à direita. E depois, à direita do CDS, está o Chega, que está a ensanduichar o CDS contra o PSD. E ambos os partidos estão a roubar a retórica do CDS, que já não sabe aquilo que há de dizer, para demonstrar que tem algo diferente a oferecer a Portugal. E por isso é que temos vindo a ver este rol de parolice do CDS nos últimos tempos. Acredito que sim, que o Chega vai ali consumir, vai servir de abutre do cadáver do CDS. Eu acho que o crescimento do Chega está intimamente ligado com o CDS. O CDS, ao fim e ao cabo,
depois da eleição do António Costa para primeiro-ministro, depois de ele ter vencido essas eleições, o CDS perdeu um pouco o sentido de objetivo. Ou seja, apareceram novos players e pior que isso, os players que já existiram continuaram a roubar votos ao CDS. O que quero dizer com isto é os CDSianos hardcore foram para o Chega. Os CDSianos liberais foram para o PSD ou para o PS. E os Não é CDS... passaram a votar no PSD ou Sim, votar sim. no CDS. Estou a falar de eleitores, hein? Atenção. Sim, sim. E aqueles que sobraram, os mercados de nicho e as pequenas migalhas, foram para partidos tipo a Iniciativa Liberal, que também aleijou um bocado o CDS. E com isto quer dizer o quê? Exato. E com isto quer dizer o quê? Não importa, a culpa não é do Francisco Rodrigues dos Santos, atenção. Não importa qual é o líder que lá está. O CDS está condenado a desaparecer ou a tornar-se irrelevante na política portuguesa. Não há maneira de dar em volta a isto, não há mesmo. Não estou a ver nenhum cenário onde isso seja possível. Isto, concluindo, o que é que eu quero dizer? O Chega ganhou tração com o CDS. O Chega é o novo CDS. Pronto. Remarques polêmicos, né? Bastante polêmicos, mas não... Já é a segunda semana seguida em que a gente estamos aqui a bater no CDS desta maneira. Não tenho nada contra o CDS, tenho muitos amigos no CDS, mas pronto, é a vida política. Mas calhar todos, para a semana batemos no MRPP ou assim. Nós aqui somos realistas neste podcast, temos que ser assim. Mas pronto, vamos sair de Portugal, vamos para o resto da Europa. Né? Ok. Vamos dar shout-out ao Garcia Pereira para avisar que para a semana vai levar. Falamos do nacionalismos, né? Essas coisas que existem vários tipos de populismo. E esse sentimento anti-europeu também, nós vimos bastante na Itália, né? Principalmente Matteo Salvini, com o Liga dele, né? Que teve um alto sucesso, teve muita influência também, mas depois deu um tiro no pé, né? Quando quis fazer uma segunda eleição, né? Para consolidar o poder, mas não conseguiu. O partido, o Movimento 5 Estrelas na Itália, uniu-se, né, ao Centro Democrático, que é uma coisa bastante inusual, um anti-establishment contra-europeu, com um partido de esquerda, como o centro-esquerda, como o Centro Democrático. Esse sentimento anti-europeu não é assim tão visto, talvez, em Portugal, como é visto, talvez, na Itália ou em outros países. Concordam ou não? Sim. Em Portugal não há nenhum movimento assim que seja manifestamente anti-europeu, se calhar o Chega. E mesmo assim nunca vi o Chega muito preocupado com verborrear uma retórica anti-europeia. Até porque seria completamente irónico ver o André Ventura de repente tornar-se anti-europeu, que há 4 anos atrás, quando estava ainda no PSD, era dos maiores pró-europeus e troiquistas que havia, a defender o governo da altura e aquele mindset do bom aluno que o governo de Passos Coelho queria passar. Ele era dos maiores defensores do comportamento de Portugal naquela altura face à Europa. Portanto, se ele virasse agora ao contrário, diria muito daquilo que é o Chega e diria muito daquilo que é o André Ventura. Mas em Portugal não há, pelo menos até agora, nos últimos tempos, não há nenhum partido que manifestamente pegue nesse nicho. Talvez pudesse, se o Chega existisse no tempo da Troika, talvez se pudesse pegar por aí. Mas creio que também já temos o Partido Comunista, que é anti-europeu, e sempre que existem aqueles que são manifestamente anti-europeus, normalmente dão ouvidos ao PCP, não dão... É para aí que eles se viram. E mesmo assim o PCP não tem
força suficiente para pôr essa retórica na ordem do dia com algum poder. Não acho que em Portugal haja esse perigo para já. O único partido que antigamente era manifestamente anti-europeu era o CDS. Paulo Portas era dos maiores anti-europeus que havia. Foi contra o euro, foi contra o espaço Schengen, foi sempre contra tudo. Depois, quando começou a fazer parte dos governos, virou ao contrário. Pronto, mas isso esse sentimento anti-europeu nos partidos também mudou bastante, talvez a partir de 2016, quando começaram aquela crise de imigração, a Europa já não conseguia se gerir, aqueles movimentos já, talvez alguns partidos políticos a ganhar uma certa representatividade no parlamento, eu digo em Portugal, mas digo talvez na Alemanha, Dinamarca. Portugal não sofreu praticamente nada ou nada mesmo com a imigração do Médio Oriente. É um país onde não existe grande comunidade islâmica, nem existem grandes fluxos de refugiados. Também por aí não havia por onde pegar. E com a saída do Reino Unido agora da União Europeia, acreditam que alguns países irão desenvolver, alguns partidos irão surgir, não digo no Reino Unido, mas digo fora do Reino Unido, países que vão realmente promover talvez um referendo para sair da União Europeia? Acho que abriu também a porta para isso, para outros países? Depende. Eu acho que depende porque se fosse, isto falando, eu pondo na perspectiva de um político de extrema-direita, se fosse líder de um partido que estava a alcançar ou que estava em perspectiva de me poder vir a tornar em governante ou em presidente ou em primeiro-ministro de um país, sendo de um partido de extrema-direita, eu não sei se não seria mais vantajoso para a extrema-direita criar uma espécie de liga europeia dos países dessa direita radical para tomar o edifício da União Europeia, a estrutura de poder que a União Europeia já tem. Porque se nós formos, não basta pensar muito para saber que a estrutura da União Europeia concede aos países que dela fazem parte um poder extra naquilo, uma palavra a dizer no mundo que é diferente da palavra a dizer que Portugal tem sozinho, ou que a República Checa tem sozinha, ou que a Alemanha, mesmo sendo o país mais poderoso da Europa, tem sozinha. É um grande bloco. E um grande bloco significa poder. Enquanto existe essa estrutura de poder, é vantajoso para um país permanecer dentro da esfera dessa estrutura de poder. É claro que há sempre desvantagens, mas vejo ou veria mais vantajoso para as extremas-direitas uma espécie de uma união para tomar o edifício de poder da União Europeia em vez de saírem dele. Ou então, se saírem dele, tentarem criar um projeto próprio. Mas creio que a primeira seria mais vantajosa. Mas o Salvini, ele tentou fazer uma coisa parecida. Ele tentou, acho que foi ano passado, até o início desse ano. Não foi início desse ano, foi ano passado, aliás. Tentou juntar os partidos de extrema-direita, ou de direita, né, de alguns países europeus, né, para se juntarem e formar um plano para os próximos 50 anos de como será a extrema-direita na Europa. Né? Não sei se deu muito certo. Inicialmente não deu muito certo, parece que só foram para aí dois ou três partidos que fizeram parte dessa reunião. Então, pelos vistos, por enquanto, eu acho que... porque isso não é fácil fazer, porque não existe uma ideologia por trás. Ao contrário daquilo que aconteceu na Guerra Fria, em que existia uma clara ideologia de ambos os lados, em que existia o liberalismo, que era defendido pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, e o marxismo, que era defendido por Moscou e pelos países que estavam alinhados com a União Soviética. E todas essas ideologias estão teorizadas. Existe um caminho existia um projeto que era suposto ser seguido. Agora, o populismo não tem isso, é líquido. Hoje preocupa-se com uma coisa, amanhã preocupa-se com outra que pode ser já completamente diferente. Isso dificulta a criação de um caminho comum para esses países, porque eles olham para o próprio país e tentam ver
onde é que podem mandar papaya para tentar sacar votos em determinadas alturas ou em determinadas circunstâncias que já são completamente diferentes noutro país e que têm outro interesse nacional. É difícil não havendo uma norma orientadora por trás. Bom, e até que ponto os partidos de extrema-direita estão dispostos a alinharem-se com partidos de espectros políticos diferentes para terem uma representatividade no parlamento ou até na política nacional? Sendo oportunistas como são, acho que iriam tentar, pelo menos iriam tentar com os partidos à direita em primeiro lugar e depois, se calhar, talvez com alguma extrema-esquerda radical. Mas eu, não, por acaso, em Portugal não vejo isso acontecer. E talvez uma coligação à direita, mas isso depois já tem a ver com a questão ética da oposição à direita. Se eles estão dispostos a vender a alma a um partido de extrema-direita, que é tirar ao lixo tudo aquilo que é a ideologia do partido. Eu não sei se será vender a alma, não sei se será vender a alma. Repara, tu tens no partido do governo italiano, o Movimento 5 Estrelas, tu podes dizer que é um movimento que vai desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Aliás, há uma certa dificuldade em caracterizar qual é que é a ideologia desse partido. Eu acho que, ao fim e ao cabo, pode acontecer partidos de extrema-direita aliarem-se a partidos de extrema-esquerda, porque, ao fim e ao cabo, como muitos cientistas políticos referem, os extremos tocam-se no espectro político. Portanto, como defendem tantas políticas em comum, pode acontecer. Veja isso acontecer em autárquicas, em situações autárquicas. Acho que isso é muito mais fácil acontecer aí, tal qual como acontece. Como, por exemplo, a Câmara de Louros tem uma coligação entre a CDU e o PSD, se não estou enganado. Acho que não estou a dizer nenhuma burrice. Sim, mas o Bernardino é passado dos cornos, é diferente. Acho que vejo isso a acontecer mais nas autárquicas do que na política nacional. Mas quem sabe? Já estamos aqui já no final da nossa discussão. Vamos passar agora para o nosso último quadro, o das recomendações. Começar com o Pedro. Bom, para continuar a minha espetacular intervenção deste episódio, queria recomendar um livro do António Lobo Antunes, chamado Cartas de Guerra, que é um livro que aborda a correspondência pessoal entre ele e a mulher na altura em que ele esteve destacado na Guerra do Ultramar, e o conteúdo das cartas mostra vários assuntos e vários contextos da vida dele na altura, como o seu crescimento para escritor, os sonhos que tinha nesse campo, a relação com a mulher, etc. E queria... E em tipos de linguagem diferentes. Sim, exatamente. O contexto íntimo das cartas é realmente marcado. E pronto, fico-me só por aí. É suficiente, um livro é suficiente. Como eu já disse nos outros episódios, né? A literatura é algo que tem que ser apreciada. Sim, exatamente. E a correspondência privada das outras pessoas, então, ainda deve ser visto com mais cuidado ainda. O mais engraçado é que ele nem sequer autorizou esse livro, ou estava contra, que foram os filhos que publicaram, se não estou enganado. Foi, sim, senhor. Foi como uma homenagem à falecida mulher. Mas pronto, agora aí para o povo ver. Sim, exatamente. Recomendo. É bom serem voyeurs. Então, eu venho a sugerir uma série e um site. Já que entramos na semana passada a sugerir sites também. Já estamos em todos os domínios já. Tal e qual como o César Peixoto dominava todas as áreas do campo. Mal, mas dominava todas as áreas do campo. Venho sugerir o site hemiciclo.pt, que é um site já com uns 2-3 anos, se calhar, não estou enganado, que é essencialmente um site onde nós podemos ver quais foram os deputados que votaram a favor e contra, isto do Parlamento Português, quais foram os deputados que votaram a favor e contra de que diplomas. Tudo o que são decretos-lei e diplomas e todo o tipo de legislação que é votada no Parlamento
é escrutinada por este site e o site diz quais foram os deputados que votaram a favor e quais foram os deputados que votaram contra. O que é excelente para nós fazermos uma comparação se os deputados que nós elegemos do nosso círculo eleitoral, de cada distrito, se estão a cumprir com aquilo que nos prometeram ou não. Estão a votar favoravelmente aos assuntos que eles em campanha disseram que iam votar favoravelmente ou que iam puxar para esse assunto, ou se não estão a fazer. É uma demonstração de sociedade civil num país que tem falta dela. E merecia o meu destaque. A série é o The English Game, da Netflix, que acabei de ver há dias, que aborda o início da vida do desporto, que é hoje o futebol, que, como se sabe, foi inventado na Inglaterra. E começa também a ver os problemas que foram criados na altura, porque o futebol era um desporto da elite, lords, foi criado pela elite, e começaram a aparecer equipas amadoras também, mas de trabalhadores, fábricas. Commoners, como se chamam aí no Reino Unido. Sim, a plebe. E isso começou a causar problemas porque os jogadores trabalhadores começaram a ser pagos para jogar futebol, para derrotar as equipas da elite. E isto começou a fazer com que o futebol se começasse a profissionalizar no Reino Unido e a causar problemas que na altura era proibido os jogadores serem pagos para jogarem futebol. E é um bocado irónico ter sido a classe trabalhadora a provocar que o futebol tivesse esta componente importante que é o dinheiro, e não os lords, que estavam completamente contra isso. Para eles tinha que ser um desporto amador. E aborda também um pouco das vidas das pessoas na altura, nas fábricas, e é um pouco parecida a Downton Abbey, mas com este assunto do futebol lá metido. E é uma série que se vê rápido, tem poucos episódios e de pouco tempo. Eu acho que são dos mesmos realizadores também, não são? Acho que sim. De Downton Abbey. Brás, o que é que temos essa semana? Pá, eu estou sempre a inovar. O episódio passado eu sugeri um álbum, este ano vou sugerir um artista. Não tenho um álbum favorito deste artista porque acho que é muito bom e pouca gente conhece em Portugal, que é o The White Buffalo. Acho que o Pedro conhece, que eu já tinha falado com ele. Pá, o gajo é muito bom. The White Buffalo. O gajo não era muito conhecido, ficou conhecido porque ficou a banda sonora dos Sons of Anarchy, mas antes não era muito conhecido. Portanto, epá, ouçam, os álbuns todos são bons. Pá, o resto, não é um livro que é desconhecido, muito pelo contrário, mas pronto, eu acho que principalmente nesta altura de Covid-19 e dos problemas socioeconómicos que estamos todos a viver, acho que toda a gente devia ler O Capital no século XXI, do Thomas Piketty. Eu sinceramente acho que o gajo vai ser mesmo um economista de relevância quando os nossos filhos ou netos lerem história do século XXI. Acho que vai ser um dos principais economistas, tal como nós hoje lemos Keynes ou Milton Friedman. Acho que vai ser um economista de referência porque basicamente é um gajo que sabe argumentar a favor do welfare state e apresentar argumentos válidos, e acho que precisamos muito disso agora, porque os anos 80 e 90 despiram os países de muitos sistemas sociais que permitiram muita gente sair da miséria, e que infelizmente hoje em dia esses sistemas estão bastante fracos. E portanto, leiam O Capital no século XXI, sobre as desigualdades e sobre os problemas que existem na distribuição de riqueza. Os Pronto, é só isso. os partidários do PCP ficaram aí por frações de segundo a rejubilar, porque tu disseste o Capital. E depois é o do século XXI, mas não é do Karl Marx, é do Piketty. Exato, Mas pronto, exato. sempre a criar polémica, mas estamos aí, tem que ser. Temos que bater em toda a gente.
Eu vou dessa vez recomendar também uma série do Netflix que agora está a passar, chama-se Os Grandes Acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, só que a cores. Pronto, as imagens são tratadas, obviamente, mas são as grandes batalhas, né? Principalmente pelo menos as principais, vai a Pearl Harbor, o D-Day, a Batalha do Bulge, Midway, aliás. É muito bom, com análises históricas de historiadores de renome. E pronto, eu acho que é muito bom. Não confundam com outra série também, que é o próprio a Segunda Guerra Mundial a cores, que já foi aí em 2009. Não é a mesma coisa, mas essa aqui é muito boa e eu recomendo. Só que um housekeeping aqui para a gente colocar um fim na nossa conversa. Eu queria mandar um shout-out, não sei se a gente já está com fama para isso, pro Fábio Vicente, sabe por quê? Porque ele recomendou realmente o primeiro episódio, o episódio dos Millennials, na época. E eu esqueci de dizer isso e disse que no último episódio que quem tinha recomendado o segundo, que era a primeira vez que a gente tinha uma recomendação. Então nós recebemos uma mensagem privada, quer dizer, eu recebi uma mensagem privada a criticar o episódio por causa disso. Então eu queria mandar um shout-out para ele, para tentar remendar o nosso erro técnico. Tua incompetência. Exatamente. Então, Um abraço para o Vicente. Pronto, era isso. Então pronto, ficamos por aqui, mais um 7º episódio e até a próxima. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Deixe lá os espíritos que se automasturbam. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Isto é uma paródia de república.